A mulher não é submissa, o homossexual não está errado. Por mais que você queira desvincular e falar que é o tal do cristão convencional e não o cara que está regendo a palavra e que não é um cara qualquer. Vai ter muito cara que é teólogo, que entende hebraico, que entende do grego, que vai ter conhecimento dos manuscritos, do apócrifo. O caralho é quatro. Todos vão ter a mesma base. Independente da Sim. Bíblia, daquela época, daquele povo, ela vai ser atemporal. Ela é objetiva, não é subjetiva, é imutável. Então, toda vez que a gente volta essa narrativa daquela época, a gente não Marcos pode... dá aula, eu dei aula há muito tempo dentro do seminário de igreja, o professor Marcos aí dá aula. Então, tem igrejas, cara, que tem seriedade, que traz o estudo como seriedade. Não é todas as igrejas que trabalham somente dentro dessa linha, né, confessional, fechada, religiosa, não, cara. Tem igreja que abre espaço, sim, para aprender, para desenvolver uma boa teologia. Então, assim, cara, eu nunca saí, cara, eu sou formado, eu sempre vivi dentro de igreja. E as igrejas escutam e entendem muito bem quando eu falo. Gente, vem cá, vamos perceber qual era a relação que esses povos tinham com Deus, né? Então, a gente entra, cara, a gente consegue trazer bons estudos, né? Boa didática. Então, isso é um longo prazo para aprender. O Levi foi muito bem. Me traduz aí, Alisson, o que tu fala? Cara, é o que eu mais escuto dentro da igreja e fora da igreja. Por quê? O acesso a uma boa educação, cara, não é qualquer um não, que tem. É sempre esse floreio, cara. Nunca é objetivo. Não, floreio não, cara. Pergunta ao professor Marcos se ele não dá essa mesma aula que ele dá aqui para vocês dentro da igreja. Uhum. Bom, deixa eu só responder aqui um chat aqui, que já é uma coisa que eu já expliquei a exaustão. Aí parece que ela finge que não acompanha e está comentando isso. Ateismando, cadê a câmera? Já falei a questão da câmera. Para de querer brigar, não estou querendo brigar, só estou questionando a narrativa. E ela mandou ir a merda. Amiga, quando você mandou ir a merda, você perdeu totalmente a linha. Tá nervosa? Tá estressada? Não fica não, amiga, relaxa. Tranquilidade. Não vi, mas... Um maracujazinho assim, um suco de maracujá vai ajudar. Relaxa. Não fica comigo, não. Deixa eu só agradecer aqui ao Analisar. Boa noite, Zé Ribamar, boa noite, obrigado. Boa noite, Veacis, boa noite a todos que já estão aí. Deixa eu ver, o John ainda não falou, mas eu quero passar aqui para o professor Marcos, que ele tem aula daqui a pouco, né? Ele tem aula daqui a pouco, já que o John não vai para o Salão do Reino hoje, ele pode esperar mais um pouquinho ali, né, John? Espera só mais um pouquinho, já que ele não tem Salão do Reino, né? Tu é TJ, John? Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu coisa primeiro. Cadê a câmera? Mas seja... Ah, tá. Vou mandar o ancião vir lhe pegar, viu, John? Os anciãos estão atrás de você. Já falei. Logo eu vou estar... Viu, pessoal? Estou falando algo aqui para vocês, né? Que é de cunho até particular, mas logo eu estou retornando à minha terra de novo, né? Vou voltar para minha terrinha, chamada Brasília, né? Então, viu, Leandro? Vem logo. Daqui a 3 meses eu estou voltando para casa, né? Até me inscrevi lá no programa do Gugu lá, de volta para minha casa. Ixi, o Gugu? Eu sabia que alguém ia falar. Ai. Mas ele veio aqui, sabia que ele veio aqui na minha cidade aqui? Ah, sabia. São Paulo. Não, em Itapecerica, ele reformou um restaurante aqui próximo de casa. Eita, glória, maravilha. Pessoas ajudam pessoas. Deus ajuda, né? Fala aí, professor Marcos, antes de tu ir para tua escola aí. Da maldição dos povos aí. O que você me diz aí da temática? O Deus que amaldiçoou o seu próprio povo, de acordo com Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 ao 13, e a partir do 15 até, olha só, até qual aqui? Caraca, olha, até o 68, do 15 ao 68, isso é maldição. Bom, quer que eu analiso dentro da teologia bíblica ou quer que eu faça paralelo com outros tratados, de onde foi copiado ou equiparado ou plagiado o livro de Deuteronômio? Não, aí você escolhe. Foi plagiado. Eu quero saber a origem. A gente gosta da origem. Seja sucinta na sua palavra. Quer que eu fale do Tratado Hitita? Vamos para a inspiração. Vamos para a inspiração. Não, inspiração não, foi adaptação. Tratado Hitita, professor Marcos, eu vou te refutar. Foi Deus, cara.
E ponto final. Rapaz, não acredito que a Bíblia copiou alguém, não. Não é possível. A Bíblia copiou, cara. A Bíblia copiou. Desminta ele aí, pessoal. Fica dizendo que é Deus aí. Me permite, Vans? Me permite, Vans? Deus aí. Me permite? Eu gosto de falar e mostrar a fonte. Permito. Então vamos lá. Só você mandar aí. Fala que eu te ouvo. Fala que eu te ouvo. Tá aí, é só você botar aí. Ih, rapaz, tá pequenininho. Ih! Essa plataforma tem que colocar só a tela aí. Aí, ó. Tá aí. Coloca só ela, coloca só ela. Faz só isso aí que o Wallace falou. Boa noite a todo mundo antes de começar. Pronto. Olha aí, ó. Melhorou? Isso aqui, gente, isso aqui é baseado em 4 obras, tá? Dentre elas, John J. Collins, Israel Finkelstein, Thomas Thompson e outro estudioso, eu esqueci o nome, Mark Schmidt. Vamos lá. O que é Deuteronômio? Ó? Isso aqui, para quem não sabe, isso aqui é o rei Zadradon da Síria e sua mãe, Nikiazaktul, tá? Isso aqui data de cerca de 681 a 669, tá? Esse aqui é um relevo, tá? Ah, mas para que isso? Não, para vocês entenderem, porque a reforma deuteronomista basicamente ocorre nesse período. Aí você tem as correspondências que são as mais marcantes dentro do Deuteronômio, os tratados de respeito ao quê? Ao vocabulário e ao idioma. Em ambos os documentos, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é amor? A gente tem uma percepção de amor totalmente fora do contexto de antigamente. A palavra amor naquele tempo era lealdade, tá? Significava lealdade, e os súditos são ordenados a amar seu senhor com todo o coração e alma, tá? Se você não ama o príncipe herdeiro, designes a Surbane, Paulo. Como você faz suas próprias vidas. O termo, a questão de amar ao teu Deus como a si mesmo, é cópia desse tratado hitita. Tratado hitita. Tá? Ah, não, professor, sério? Não, Sim, sério. De verdade mesmo? Pode fazer o paralelo aí onde vocês quiserem, tragam mais fontes, vamos lá. Rapaz. Olha aqui, ó, outros termos padrão para lealdade, tanto em Deuteronômio quanto nos tratados, são ir atrás, temer e ouvir a voz dele. Há mais correspondência em detalhe, tá? E aqui tem uma advertência sobre conversas sediciosas sobre o profeta. Já falei isso aqui, tá? Então, ou seja, olha aqui o que Deuteronômio, que você estava falando, sabe? Sem brincadeira, isso aqui é o que eu ia começar a lecionar hoje, que eu vou começar a ensinar hoje para o pessoal que estuda teologia comigo, online. Ó, certo. Aí ele adverte contra os profetas. Aí a série de maldições em Deuteronômio 28, do 23 ao 35, é paralela a esse texto assírio. Até a ordem das maldições de lepras e cegueira é mesma em ambas. Então, gente, o texto de Deuteronômio simplesmente é um plágio desses tratados. Por isso que vocês vão ver maldições. Por isso que você vai... Agora, quem fala assim, eu refuto, fica à vontade. Você pode ir lá, pesquisar e trazer o seu melhor endosso. Tá? Então, aí aqui, ó, nos textos assírios, esta ordem é determinada pela hierarquia das divindades responsáveis. Sim, e Shamash. Com essa hierarquia irrelevante no contexto israelita, olha só como essa hierarquia é irrelevante no contexto israelita, fica claro que Deuteronômio é diretamente influenciado pelos textos dos tratados. Eu já posso até parar aqui. Mas olha aqui, ó, não seria correto dizer que Deuteronômio está fortemente estruturado como um texto do tratado. Por quê? Lembra daquela mímese da estrutura? É a estrutura. Sim. Pelo contrário, é um discurso ou homilia que é informado pela analogia do tratado e contém muitos elementos da forma do tratado. Ou seja, gente, vou parar aqui para não ser enfadonho. Quem quiser aprender é só estudar teologia comigo. Tá? Simplesmente. Arrasta para cima aí, gente. E entre em contato com o professor Marcos. Simplesmente. O que Arrasta você. E eu tô elaborando aqui um estudo, eu não vou postar aqui, porque ainda não é nem a hora. Ó, o Código de Hammurabi foi um dos que mais influenciou as leis casuísticas. Ó, você tem lá no Código na lei de Hammurabi, eu esqueci a linha que é, você tem um texto lá que fala sobre escravos. Tá? Ah, o escravo
que desobedecer seu mestre. Aí ele vai ter a orelha o quê? Cortada ou furada. O que diz lá em Levítico? Acho que é Levítico. O que diz lá? Acho que é Deuteronômio, é Levítico. Tem a mesma ideia, são paralelos. Então, essas 613 leis, esses 613 preceitos, até incluindo os 10 mandamentos, são textos que tomaram como base tratados assírios e hititas. Então, todas essas leis de maldição, e o tratado assírio é o que mais contém lei de maldição. Então, essa galera que fala que Deus inspirou para... Não, filho. Na reforma deuteronomista, os sacerdotes, os escribas, eles tomavam como base esses tratados para poder endossar, tá? Para poder formular as suas leis. Logo, eu não posso dizer que são pode ser inspiração divina. Daí a pergunta, qual Deus? Essa é a minha pergunta. Uhum. Exatamente. Eis a pergunta, qual Deus? Professor, vou trazer um questionamento que o Levi trouxe aqui, que é um questionamento de muitos cristãos, né? Como é que a gente consegue não entender, né, o processo histórico bíblico se a gente não estuda, né, justamente todo esse processo da cultura dos povos antigos que influenciaram essa literatura, literalmente, né? Como é que a gente consegue... a câmera aqui para vai ao banheiro, tá, gente? Não entendi, professor. Não, que eu tinha fechado a câmera aqui porque meu filho foi ao banheiro aqui. Minha mesa fica aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Ó, o outro computador tá aberto ali, ó. Aí eu tô aqui preparando para poder dar aula, entendeu? Ah, você vai dar aula via online, é? Eu dou curso de hebraico, grego, teologia online. E a maioria dos meus alunos são evangélicos. Tudo isso aqui que eu falei, eles sabem. Vai lá falar com eles lá que eles não conhecem. Vai lá e fala para eles assim, eles não abandonam a fé deles, sabe por quê? Sabe por que eles não obedecem? Eles não abandonam? Porque eles têm como ponto de partida... Eles têm como ponto de partida um princípio. No retorno lá. Peraí. Não, acho que não foi tu, não. Acho que foi o Augusto que estava aqui. Acho que foi o Augusto que ele saiu. Eles têm como ponto de partida, tá? Eles têm como ponto de partida a fé. A fé no transcendente, a fé no sobrenatural. E eu falo o seguinte, gente, ó. Eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Ninguém. Não é minha intenção, não é nem minha obrigação. Mas quando eu tento fundamentar, por exemplo, eu estou fazendo um estudo aqui, eu vou partilhar só para vocês verem, não vou mostrar nada disso não. Ó, professor, aqui, ó. O rapaz falou aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Com perdão da palavra, professor, temos que rasgar essa Bíblia e jogar no lixo. Não, por quê? Isso é ignorância, né? Não, por que tem que rasgar? Precisa. Não, cara, só precisa, você tem que estudar. Estudar ela, pega ela, estuda. Ó, eu venho falando, alguém dando retorno aí. Augusto, desliga o som. Ó, eu venho falando aqui, algumas coisas, eu venho aqui falando algumas coisas sobre, justamente, eu não vou parar de partilhar aqui para não tomar tempo da galera aí, tá bom? Eu venho falando aqui sobre as influências do livro de Enoque e tal, foram encontrados trechos do Novo Testamento, dos manuscritos do Mar Morto. E aí, cara, eu comecei a analisar, tá? Várias e várias obras. E, cara, tem gente que acha que a gente está falando besteira, porque quando se achou os manuscritos no Novo Testamento, do Mar Morto, nossa, alguns estudiosos, por exemplo, acho que é Alcorn, ele disse que haviam textos que corroboravam com o Novo Testamento. E daí outros estudiosos, Sporton, acho que é Sporton, deixa eu ver, só lembrar o nome aqui. O nome, Spottorn, que é uma mulher, Victoria Spottorn. Ela fez um paralelo e pegou os trechos do Qumran e juntou tudo. Tá? O que eles fizeram? Eles pegaram e analisaram com essas literaturas. Fica aí, Alisson. Não pra cara não, meu filho. Eu tô aqui, é que o pessoal tava falando que tinha um negócio no meu olho, eu vou olhar aqui.
Ah, tá. Ó, tem um negócio no teu olho aí, tem 2 bolas, tem tudo aí. Sim, é verdade. Então, cara, o que acontece? Eu comecei a analisar de um tempo para cá, e a última obra que eu estou analisando, analisei 2 obras. A última obra que eu estou analisando, ela corrobora mais ainda com o que eu sustento. Porque tem gente que acha que o Novo Testamento foi escrito pelos autores, e não. Aí esses estudiosos fizeram vários paralelos. Sabe o que eles chegaram e analisaram e detectaram? Que, na verdade, toda a literatura ali que foi achada, os trechos, né? Os trechos dos manuscritos Mar Morto, que diziam ser do Novo Testamento, na verdade está na literatura enoquiana. E o que eu venho falando aqui há tempos? Aí, quando você pega trechos do livro de Enoque e compara com a literatura do Novo Testamento, você vai ler o Novo Testamento em Enoque, filho. Que veio. Eu já falei aqui da volta do grande julgamento, tudo. Ontem a gente, lá no canal do professor José Alessandro, ele abriu os manuscritos do Mar Morto, ele analisou. Eu vi tudinho. E corroborou com tudo que eu falo. Pois é. Mas sabe o que a galera vai falar para mim? Como muitos vêm falando, e eu li, o Atesmano estava lá, eu li um bom trecho da obra de Thomas Thompson. Gente, procurem saber quem é esse cara. Tá? Procurem saber quem é Thomas Thompson, um cara que foi rejeitado pela Academia Judaica. Agora que ele foi reconhecido, por quê? Levantaram contra ele um monte de coisa, não aceitaram a tese de doutorado dele quando ele refutou em 1979, se não me falha a memória, 80, a pseudo-historicidade do povo judeu. E eu tenho aqui vários autores. Outras lives eu mostrei que o Deus Javé é um trigrama, que é um Deus árabe. Mostrei que Israel, na verdade, não passava de uma tribo, eram tribos, entendeu? Era um grupo de pessoas. Mostrei de onde vem essa divindade, mostrei como que ela se apropriou dos epítetos e topônimos e vários aspectos de El, mas a galera acha que esse Deus que é mencionado na Bíblia, e até essa palavra, gente, se vocês acham que eu estou mentindo, eu faço um pedido a vocês, peguem tudo que eu estou falando, ao invés de vocês reclamarem comigo, tentarem me denegrir, vai e procurem saber que até essa palavra Deus é complicada, porque ela serviu como sinônimo do Deus Ilur. Deus Ilur. E depois El. Porém, essa palavra foi utilizada para várias divindades. Então, assim, até esse termo é complexo. Tá? Então, o grande problema que a galera acha que, infelizmente, nós estamos errados, e aqui eu não estou brigando com fé. Você pode ter a sua fé. Cara, você pode congregar. Ou vocês acham que quando eu vou numa congregação para mostrar o meu trabalho, eu sou bem recebido por todos? Não, nem todo mundo aceita. Um amigo meu, que se considera apóstolo, tem título de apóstolo, ele estuda comigo. Ele me levou numa congregação e explicou todo o meu plano de aula. Sabe o que o pastor falou? Nós não precisamos de ateu aqui. Ele nunca mais pisou lá por causa de mim. Então, assim, eu não estou levando ninguém ao ateísmo. Eu só estou tentando levar as pessoas a estudarem o livro que elas carregam como desodorante debaixo do sovaco. Tá? Então, sim. O grande problema que temos são as influências. Entendeu? Você pode acreditar no diabo como ser místico, como ser... Enfim, você pode acreditar no que você quiser. Árvore. Entende? Mas, pelo menos, tem anjo, tente... Tem anjo que protege. Exatamente, como eu já mostrei aqui, já torna-se até redundante. Mas o problema é que você ter uma fé e querer que as pessoas acreditem no que você acredita é muito complicado, gente. É muito complicado, entendeu? Essa é a minha participação, gente. Eu tenho até mais 15 minutinhos para ficar aqui e ouvir vocês. Quiserem me perguntar, obrigado, professor. Tranquilo. Antes de perguntar para o professor aí, eu acho que alguém entrou aqui querendo dar like de novo e deu dislike, né? Ô, pessoal, não tira o like não, né?
nós completamos 200 ali, eu tinha visto 200, agora estou vendo 198. Você que disse, você que quis ali dar like de novo e acabou tirando o like, dá like lá para a gente completar os 200 ali, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é de grande relevância, tá? Agradeço de coração a você aí, ao pessoal que está pedindo like, agradeço mesmo, né? Isso é muito bom nós estarmos aqui juntos para aprender, para compartilhar conhecimento. Vocês sabem que aqui não é um canal de debate, mas é um canal de compartilhar ideias, de compartilhar pensamentos. Lógico que a gente vai defender os nossos pontos de vista, né? Você que é cristão vai defender seu ponto de vista. Nós que somos, eu particularmente que sou ateu, vou defender meu ponto de vista, tendo em vista que já fui, já participei. Os agnósticos também vão defender seus pontos de vista, né? Os teístas, os deístas e assim sucessivamente. A gente tem pontos de vista diferentes, mas aqui ninguém é inimigo de ninguém, né, não, Alisson? Pois Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Não, mas como o professor Marcos falou, né, cara? Eu professor Marcos, quando eu fui para a minha universidade, né, que era a terrorista dos crentes na época, né, porque era uma faculdade reconhecida por MEC, era o terror, porque você vai utilizar da teologia liberal. Na época o nome era esse. Era teologia liberal, você vai se tornar um liberal. Ainda até hoje, né? Cara, isso não é ser liberal, né? Isso não Mas tu sabe para eles o que é liberal, né? Sim, é desacreditar na Bíblia, não ter a Bíblia como... A inerrância. Isso pelo contrário, cara, a gente que ama estudar esse processo passa a amar mais a Bíblia quando a gente se aprofunda tão fortemente no que estava influenciando todas essas tribos, essas nações, e como é que era o modo de pensar deles, a cultura deles. Isso me exemplifica a minha fé hoje, como eu me relaciono com Deus, né? Porque senão, se eu fosse ficar somente preso dentro dessa dogmática judaica cristã, a gente acabou de ver um debate que o Rabino falou claramente, né? Que nós teríamos que ser salvos por essa lei, por obediência dessa lei. Eu estava danado se eu fosse ser salvo por a obediência dessa lei. Né? Mas fala aí, Levi, pergunta aí. Então, eu não sei se eu estou correto, que o Concílio Judaico não aceitou os livros a mais da Bíblia Católica. Porém, ele também não aceita o Novo Testamento. Como é que a gente se mantém eles na nossa Bíblia, nesse conjunto de livros aí? A pergunta é para mim ou para alguém? Alguém que conseguir responder aí. Cara, para mim é o seguinte, né, professor? Como estudioso, eu estudo todas as coisas e por uma pessoa que possui fé, eu leio todas essas vivências e experiências de fé para me entender racionalmente, minimamente, como era que essas comunidades, principalmente as rejeitadas, né, tinham como regras de vivência da construção da sua fé. Agora, Deus não é o Deus do judeu, nem o Deus dos evangélicos, nem o Deus dos cristãos. Deus é Deus soberano sobre todos e todas as nações, cara. Então, para me entender culturalmente, Alisson, eu mas aí entender qual é o problema. principal livro, né? Que é a Bíblia. Não tem como ser assim, Alisson. Então, Alisson, não mas aí eu sou todo mundo, cara. Olha, Diego, eu sou livre para ser assim, cara. Não, então, que não é, cara. Porque você quer fazer uma narrativa que já foi exaustivamente provado que não é, irmão. Então, Alisson, aí entra um problema, Alisson. Assim, lógico. O Diego tem a mesma fala dos cristãos. Não pode, Alisson, fazer isso, que não pode. É que não pode. É olha que a só. gente Alisson, entra um problema. Ele pode. Ele pode. Aí a gente entra. Olha só. Não é a questão de você ter fé. Por exemplo, se não nascêssemos no Brasil, qual a fé que teríamos? Eis o problema. A dos pajé. Não, depende do país que Como você é que nascesse. Sim. Aí entra um porém, vamos lá. Eu digo para você o seguinte, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí entra a problemática. Porque aí vão perguntar, olha só, me fizeram essa pergunta uma vez e eu não soube responder. Quem é Deus? Aí eu não estou dizendo para você que Deus... olha, gente, é complicado. Já vamos nos aprofundar então. Sustentar Deus como uma divindade é problemática, porque quando você fala Deus, você está falando de um Deus que vem dos babilônios, que depois foi para os ugaríticos como de Ilu para ele. Porque a raiz dessa palavra está nisso.
Mas essa tradução ela só vai ser mais complexa depois na Septuaginta. Por quê? Na Septuaginta tá Theos. Só que Theos também era usado um termo para Zeus. E agora, como resolver a problemática? Você entende como partir do pressuposto que Deus... Agora, quando nós pegamos e falamos assim, olha, por exemplo, eu não sou ateu, você sabe disso, já declarei, não tenho vergonha nenhuma de admitir, sabe por quê? Até onde eu posso ir, eu vou. Agora, olha, eu não acredito em divindade nenhuma. Cara, será que os ateus... E existem grupos de ateus e ateus... Em que sentido? São aqueles ateus que eles estão atacando a fé da pessoa. E aquele ateu, cara, eu só não acredito em uma divindade. Quando eu ataco a fé, eu estou ferindo um princípio, inclusive, se eu não me engano, artigo 5º da Constituição. Se não me falha a memória. Quem puder me corrigir se eu estiver errado, pode ficar à vontade. Todo mundo tem a liberdade religiosa. Sabe por que todo mundo tem a liberdade de manifestar sua religião? Porque nós, na teoria, nós temos a liberdade de acreditar naquilo que nós queremos. Agora, entra um pressuposto. A Bíblia é um livro de domínio único ou domínio público? Público. Logo, eu posso fazer uma contrapartida utilizando a metodologia crítica histórica, metodologia... qual o nome? Me fugiu a memória aqui. Científica. Não, científica, histórico-social, indiciária, crítico-literária, crítica textual. Histórico. Eu posso. Crítico histórico. Eu posso fazer isso. Posso. Agora, o que eu não posso é dizer, olha, você é um besta por acreditar em Deus. Sabe por quê? Eu posso ser até preso. Porque isso chama-se intolerância religiosa. Logo, se prezamos tanto para um país laico, um país livre, eu tenho que respeitar também princípios. Porque será que aquela pessoa ela é ignorante aí no aspecto de conhecer, ou ela simplesmente foi influenciada? Eu tenho que saber distinguir, ou melhor, ela é ciente de que ela sabe que Deus não existe e ela simplesmente quer seguir mesmo assim. Eu tenho que saber distinguir. Sim. E eu falo mais para vocês, quem reclama, que acha, não sei o quê, olha só, gente, por mais que não concordemos com os cristãos, e aí eu estou falando de pessoas, eu não estou falando de religião, porque a religião, na raiz, essa palavra nem existe. Nem existe. E podem pesquisar quem for. O professor Marcos foi arrebatado aí. Cadê o professor Marcos? Eu fui removido. Foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Tá? O meu problema não está em a pessoa resseguir uma religião. O meu problema encontra-se no proselitismo. Porque eu fui pastor de igreja, cara. Eu recebi uma chave de uma congregação com quase 600 membros. E a única coisa... E eu era bom na retórica. E eu fui ofertado para mim R$6.000 por mês. Mas eu tinha que dar meu sangue ali. E eu tinha que fazer render. Eu nunca... Olha, desde quando eu lecionei seminário dentro de igreja, eu nunca levei ninguém a acreditar nas minhas palavras. Sabe o que eu sempre falei? Gente, vai lá e pesquisa o que eu estou falando. Possa ser que as informações que eu tenho não bata com o que os outros saibam, ou que outros estudiosos também sabem. Porque, infelizmente, na igreja, você é falado que se você não for, você vai para o inferno. Tá? Se você não acredita, não ser batizado, você vai... Enfim, quando eu mostrei, por exemplo, que o próprio texto bíblico mostra, se você não der dízimo, vai o quê? Amaldiçoado? Não. Você podia pegar o dinheiro do dízimo e comprar pinga, meu irmão. Comprar cachaça. Tá lá no texto. Sabe, eu falei isso em cima de um púlpito num congresso de missões que eu era o coordenador. Sabe o que fizeram comigo? Excluíram da igreja. Capaz? Rapaz. Simples. Agora, incrível. Você acredita nas leis de Deus? Você está acreditando num código hitita, um código assírio, dentre outros códigos que serviram de pressuposto, de base para elaborar. Você acredita em Davi? Você está acreditando num Davi místico.
está acreditando em Abraão, você está acreditando num líder tribal que ia vir. Enfim, acredita em Javé, é o mesmo. Então você tem que se converter à religião muçulmana, que é o mesmo Deus que eles adoram. Pois é. É simples. Essa é meu problemático. Não tem como falar que o Deus da Bíblia é o Deus de todos os povos, sendo que sabemos que não é. Nunca foi e nunca será. Então não dá. Não é todos os povos. Exato. Não adianta querer fazer malabarismo. Não é. Nunca foi, nunca será. É do povo que nem ele escolheu. Ele foi atribuído a gerir aquele povo por El. Já sabemos disso já. Isso vem de antes. O Marcos já explicou isso a exaustão, já provou e comprovou. Tem estudo. Então esse papo que deu da Bíblia, ele é o único soberano e todos os povos são os povos que ele rege, domina e criou. Balela. Desculpa. Dos povos da época. Nem da época foi, porque sempre foi o povo judeu, que é o povo escolhido. Exato. Mas só que a Bíblia fala a respeito do povo da época. Aí é complicado, velho. Aí o pessoal vem com essa temática do Antigo Testamento, dizer que é um Deus único, né? E até trino. Pois é, né? Mas, cara, eu li um livro de Max Lucado uma vez. Vocês lembram do Max Lucado? Em seus passos, o que faria Jesus? Puta merda, velho. Eu nunca tinha visto tanto pseudagem quando eu li aquele livro, velho. Outro livro que eu li também é A Unção, de Ben Hinn. Caraca, velho. Outro que... Puta que... Eu fico imaginando como é que o povo do começo do século XXI acreditava no Ben Hinn, cara. Eu acho que é porque não tinha tanta informação que nós temos hoje, né? Putz grila, cara, não tem como uma coisa dessa. Hoje eu fui num bairro aqui da cidade, cara, eu vi, o bairro é todo colonizado por alemães aqui em Joinville. Caraca, pensa numa igreja luterana bonita que tinha lá. Falei igreja da porra, falei, caraca, velho, haja dinheiro pra fazer uma igreja dessa aqui, velho. Os caras só pensam nisso, mano. Não tem aquela ideia do homem, o homem só pensa naquilo. Os pastores só pensam naquilo, os bispos só pensam naquilo, né? Lógico que eu não vou generalizar, eu sempre falo aqui, tem pessoas que acordam cedo, de madrugada, vai trabalhar, muitas das vezes tem suas empresas e tudo mais, mas em sua grande maioria, infelizmente, olha o salário que o pastor Marcos ia ganhar. Já foi me oferecido esse salário na igreja, na igreja presbiteriana, na época, presbiteriana, foram eles falaram assim, tu vai fazer o seminário presbiteriano no bairro, né? Aí no bairro tal, vai passar 4 anos e vai ser nosso presbítero da igreja X. Falei, caraca, velho, que oferta tentadora é essa? Mas na época eu era tão pentecostal, mas tão pentecostal que eu não aceitei. De forma nenhuma, né? Então assim, pessoal, eu vou encerrar a live aí, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, né? Eu tô já com 2 horas e 21 minutos de live. Amanhã não perca a nossa vigília. Vai começar às 10h30 da noite e vamos até onde der, tá bom? Aí eu quero convidar o Ateismano para fazer parte da vigília, se ele quiser e puder, o professor Marcos, se ele quiser e puder, o John, se ele quiser e puder, Levi, se ele quiser e puder, e todos vocês que participaram aqui da live. Muito obrigado pelo superchat, superstick. Eu só acho que em vez de vigília, tu poderia mudar o nome para Rave Ateia e bater o recorde de 24 horas, pelo menos isso. Só para começar, de leve, 24 horinhas ali, na ativa, todo mundo entrando e saindo, aquele cabaré organizado. Cara, é muito show, cara. Cabaré organizado, essa é boa. Gostei. Obrigado, professor Marcos. Quiser participar aí amanhã, participe, tá bom? Ó, se inscrevam no canal do professor Marcos, tá bom? Zeta Teologia, né, professor? Posso fazer rapidinho, só apresentar, me permite falar algo aqui? Então, pessoal, semana que vem, eu ia começar esse sábado, mas devido o meu filho ter ficado muito ruim da infecção no intestino, até ontem ele estava mal, a partir de segunda, uma série de como surgiu Javé, desde da sua raiz, de Chasso, até a sua adoração. Não perca, tá bom? A partir... Obrigado, pessoal. Semana que vem. Agradeço de coração, obrigado, professor Marcos. Se inscreva no canal dele. Vamos todo mundo pro canal do Antônio lá, que ele tá fazendo live. Um abraço a todos. Fiquem todos com Odin, com Poseidon, com Hades, com todos os deuses aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. É nós na fita e a pseudagem na ripa. Obrigado. E, detalhe, você que não deixou o like, deixa o like aqui embaixo também, tá bom? E você que não é inscrito, inscreva-se neste
canal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês